Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed, o podcast da revista Ampla dedicado ao médico e outros profissionais de saúde. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito sensível, cercado de tabus, mas cujo valor não é reconhecido justamente por isso, e também pela falta de informação, os cuidados paliativos. Para isso a gente trouxe a Ariane Gaio, gerente de atenção à saúde da Unimed Paraná. Seja bem-vinda, Ariane. Obrigada por essa oportunidade, Nathalie. Então, Ariane, começando do começo, o que exatamente são os cuidados paliativos e por que ainda tem tanto tabu cercando esse assunto? Bom, cuidados paliativos, na realidade, é uma modalidade de cuidado que exige uma equipe multidisciplinar com um público-alvo mais daqueles que estão com um prognóstico reservado, ou que a gente chama com doenças que ameaçam a vida, a continuidade da vida. O objetivo principal é trazer dignidade, é poder cuidar do paciente da melhor forma que ele precisa, que ele espera, né? Com todos os desafios. O tabu está dentro disso mesmo, porque a medicina e os profissionais de saúde, de modo geral, são voltados para tratar a doença. E tem um sentimento de derrota quando essa doença acaba não tendo uma cura. E isso traz uma angústia muito grande para profissionais de saúde, traz uma angústia para a família que entende que todos os recursos que nós temos hoje disponíveis na medicina são para prolongar a vida. E muitas vezes essa vida é prolongada de uma forma que não traz benefício, não traz qualidade. Então o tabu está muito em cima disso, né? O desenho todo acadêmico voltado para você curar, para atender, fazer tudo o que está ao seu alcance até o último momento e entender que a morte é uma derrota, quando na verdade não é dessa forma que nós podemos entender e não é dessa forma que o cuidados paliativos vem como uma modalidade de cuidado. Ele foca muito a vida, então. Perfeitamente. A vida, a qualidade de vida e o cuidado centrado na pessoa. O que nós preconizamos, o cuidado paliativos preconiza um cuidado voltado para a pessoa sem obstinação terapêutica, que é o que nós chamamos. Já existem estudos muito robustos que demonstram que no fim de vida, muitas vezes acaba se gastando um recurso muito maior do que ao longo de todo o tratamento. Isso tanto em oncologia, em doenças degenerativas, que são os dois perfis de pacientes que mais estão afeitos ao cuidados paliativos, né, que chama mais a atenção para serem acolhidos, para terem essa elegibilidade de serem atendidos por cuidados paliativos. Então, a ideia é trazer um olhar voltado para a pessoa, aquilo que ela gosta, aquilo que ela prefere fazer, aquilo que a família tem mais condições de absorver ali daquele cuidado. É um desafio muito grande, exige uma equipe multidisciplinar. Então, esse trabalho em equipe ele precisa ser muito forte, a comunicação muito bem estabelecida, tanto com a família quanto com o grupo, né, com o grupo de profissionais, e com o foco, principalmente, cuidado centrado na pessoa. E, para além do paciente, também tem na abordagem dos cuidados paliativos um cuidado com a família. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Absolutamente. A família é fundamental. A família e o cuidador. Porque, normalmente, em muitos casos, a pessoa em cuidados paliativos, temos também esse objetivo de que ela vá menos ao hospital, ao ambiente hospitalar, pelos riscos que ele impõe, embora a função seja tratamento, né? O objetivo principal seja o tratamento, mas traz muitos riscos em muitas situações. E a família está com este paciente em casa, muitas vezes em casa, ou tem um cuidador que faz todo esse papel, e existe uma sobrecarga disso, né? Naturalmente, existe uma sobrecarga do cuidado. Então, a equipe multidisciplinar, ela tem um olhar que não está voltado só para o paciente, até porque muitas vezes o paciente também está com a sua autonomia de vontade limitada pela condição da doença, mas a família que está ao entorno, que toma as decisões e que sofre com o que está acontecendo, porque muitas vezes ela vai acompanhando o declínio até o fim de vida do seu familiar, do seu ente querido, e isso traz uma série de dúvidas, uma série de incertezas que ela precisa trabalhar. E por isso a equipe multidisciplinar fica muito focada. Lá, contando um pouquinho da experiência da federação, o ano passado nós tivemos, inclusive, um trabalho voltado para o cuidador, né? Que é um projeto chamado Cuidando do Cuidador, com reuniões realmente, com momentos para que ele pudesse se desligar um pouquinho daquele trabalho que ele tem no dia a dia do cuidado de outro e poder ter um olhar para si, de cuidado para si,
alimentado. Aí vem aquela famosa frase que muitos usam, né? Primeiro cuide de si para depois cuidar do outro. Primeiro a máscara de oxigênio é para você para depois para o outro. Então, nesse sentido que o trabalho precisa ser muito robusto com a família e com o cuidador. E como que funciona o programa de cuidados continuados da Unimed Paraná? Se hoje um beneficiário ele descobre uma doença que ameaça a vida, por qual caminho ele passa dentro do programa? Normalmente, assim, a equipe, especificamente, ela é composta por vários profissionais da área da saúde. Então, nós temos 2 assistentes sociais, temos uma médica paliativista com uma experiência também em medicina de família, uma enfermeira e 2 psicólogas. E temos também o privilégio de ter um capelão, que é um profissional de saúde e que acabou adotando essa linha de trabalho e que tem feito um trabalho muito interessante ali conosco. Normalmente, os pacientes chegam até nós pelas portas do médico assistente, então o médico que está conduzindo, que não é um médico da federação. A nossa equipe é uma que a gente chama de equipe interconsultora, então ela apoia todas as práticas para esses pacientes, não faz um atendimento direto, assistencial, apenas conversas e consultorias, enfim, consultas para explicar, mas sempre tem um médico assistente, né? Esse paciente tem um tratamento que está sendo direcionado por um profissional. Então, muitas vezes, por meio deste profissional é que chegam até nós, muitas vezes pela área de auditoria e regulação de dentro da federação, que recebe um pedido médico e acaba nos trazendo o perfil daquele paciente para que a gente faça uma abordagem com ele e explique como isso funciona de acordo com o que está sendo mostrado. Existe uma ferramenta cientificamente comprovada, né, e que é utilizada para cuidados paliativos no mundo todo, que chama o PPS, e tem outras ferramentas também, mas a PPS é a que nós mais utilizamos, que mostra qual é o grau de funcionalidade e o estágio de doença que o paciente está e o comprometimento que isso está impactando na vida dele. Então, essa ferramenta nos ajuda a entender qual é o momento em que ele está e se está elegível para uma abordagem em cuidados paliativos ou não. E aí, claro, a família pode ficar sabendo pelos nossos canais de comunicação, pelo site tem um relato do programa ali, né, e podem indicar. Nós temos um serviço de atendimento domiciliar também dentro da federação e que a assistência prestada, os nossos prestadores que fazem esse papel também conhecem o nosso trabalho e acabam muitas vezes indicando um determinado paciente para que seja analisado por nós. A equipe faz uma análise do caso clínico, primeiro interno, faz uma discussão interna e entendendo que ele está numa fase que pode ser abordado já para cuidados paliativos e aí eles começam a construir esse planejamento, né? Então, de um modo geral, é isso que nós fazemos. E tem um alinhamento muito forte com os prestadores de atendimento domiciliar, porque muitas vezes esses pacientes, muitos deles não precisam de nenhum tipo de atendimento específico, mas talvez precisem ao longo do tempo. Então, os prestadores também conhecem o nosso trabalho, existe protocolo, manejos que são compartilhados com esses prestadores. E para quais pacientes e familiares que está destinado esse programa da Unimed Paraná? Nossos cuidados continuados, eles estão destinados para a nossa carteira de beneficiários, né, de todo o estado do Paraná, e que essa equipe interconsultora faz todo esse trabalho, mas nós também prestamos apoio para todas as singulares do estado do Paraná que tenham interesse. Então, esse ano de 2023, inclusive, foi feito todo um trabalho, e esse ano de 2024 continuará assim, de demonstrar o nosso trabalho para as singulares. Algumas singulares já têm alguns serviços sendo iniciados e que são muito bons. Então, nós orientamos, passamos todos os protocolos, conversamos como é que é o nosso fluxo, o que a gente faz de análise de indicadores para poder ajudar a singular nesse manejo, né, nessa construção de um programa. E para a Federação do Paraná, aqueles pacientes que são os nossos beneficiários, que é a carteira 975, que nós falamos, né? E todos os profissionais de saúde, aproveitar essa oportunidade, todos os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, especialmente os médicos que têm seus consultórios, né, familiares e pacientes nessa situação de informações, buscando maiores informações, também pode entrar em contato conosco, a doutora Marcela e a Hanayara, que são as principais focais ali do grupo, sempre muito dispostas a passar todo tipo de orientação do nosso trabalho. Então, você poderia citar um exemplo de algum caso, de como que geralmente funciona quando o beneficiário entra nesse programa? Qual que é o caminho dele?
Normalmente, assim, a primeira abordagem que nós fazemos, nós sempre tomamos o cuidado de conversar primeiro com um médico assistente. Não são todos os médicos que têm conhecimento de como funcionam cuidados paliativos, né? Um dos desafios, inclusive, é justamente esse. Existe uma teoria de que cuidados paliativos é quando não se tem mais nada para fazer, então chama o paliativo. E os paliativistas lutam muito com isso. A equipe que tem essa especialização, ela luta muito para desmistificar essa teoria de que paliativo só entra quando não se tem mais nada para fazer e uma sensação de que você vai tirar todos aqueles aparatos do paciente e deixar que a vida siga o curso dela de acordo com o tempo que ela tem. Como se Não fosse é uma dessa desistência, forma. assim. É como se fosse uma desistência, né? Existem várias discussões em relação à eutanásia, a cuidados paliativos, enfim, depois eu posso até dar algumas dicas aí de estudos para isso, mas de um modo geral, nem todos os profissionais de saúde têm um conhecimento mais aprofundado de como é na prática cuidados paliativos. Então, a gente sempre toma um cuidado muito grande de antes abordar a família, conversar com o médico para ter esse alinhamento com ele, até porque ele é um grande parceiro nosso. O objetivo principal dentro da federação do cuidado continuado, que é o nome do programa, é evitar que o paciente tenha algum tipo de intervenção que não vá trazer mudança no quadro clínico dele, no tratamento final. Então, não vamos citar um exemplo aqui, que o paciente, por exemplo, não passe as suas últimas 24 horas num leito de UTI, em que ele não possa nem receber de forma adequada a visita da família e das pessoas que ele conhece, né? Então, um exemplo muito simplista aqui que eu estou dizendo, mas é que é mais fácil da gente entender. Então, o objetivo principal é que o paciente tenha o cuidado. Então, por exemplo, tem alívio de dor. Você não vai deixar de fazer o manejo da dor porque agora não se tem mais nada o que fazer com o paciente. Então, não é essa a ideia. Muito pelo contrário. Existem protocolos já bem consolidados, existe a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que traz todo um conteúdo científico para nós, de apoio, né? E que é seguido, sim, pela equipe. E que traz quais são os manejos que você deve ter com os pacientes em fim de vida. Então, esse manejo é justamente para trazer conforto, para trazer alívio dos sintomas, mas não está sendo feito um tratamento específico para curar a causa principal que está levando o paciente ao fim de vida, né? Então, eu acho que esse é o foco principal. Uma vez que o médico entende o programa e aceita participar como parceiro nosso, é feita uma abordagem com a família, apresenta a equipe, mostra o que vai acontecer ali. A equipe não faz, como eu comentei, né, ela não faz uma assistência direta, mas ela está sempre em contato. Cada profissional tem uma agenda de tarefas dentro daquilo que está afeito à especialidade dele. Então, vamos citar assim, muitas vezes você tem uma paciente, como já aconteceu conosco, a gente tem uma falsa ideia de que só vai acontecer com pessoas que estão mais velhas, vamos dizer assim, né, numa fase mais avançada da idade. Não. Então, se você tem, por exemplo, uma mãe de 40 anos com câncer de mama em fase terminal, com filhos pequenos, não é só a questão do tratamento, tem toda uma dinâmica familiar que vai ser impactada com aquilo, né? Como é que ela vai, quais são as diretivas antecipadas dela, como que ela quer o fim de vida dela, se ela quer ser entubada, se ela não quer, se ela quer estar no hospital, se ela não quer, o que ela quer deixar de registro para os filhos. Isso são assuntos que vêm à tona com o passar do tempo dentro do acompanhamento que a equipe faz. Recentemente nós tivemos assim uma vitória muito grande dentro do cuidados paliativos, que foi ter uma sala específica para fazer o acolhimento dessas famílias, para tratar de diversos assuntos, né? Muitas vezes o paciente quer resolver uma situação familiar antes de qualquer coisa, antes de pensar no tratamento dela, antes de pensar em como ela quer o fim de vida, né? O tempo que precisa ter para fazer essa abordagem, porque você não vai fazer essa abordagem no primeiro contato com o paciente, nem com a família. Tem que ter essa sensibilidade, assim. Muito, muito forte. E isso vai muito de encontro com o trabalho, também tem que ser muito coeso ali dentro da equipe, a comunicação muito forte. O papel do capelão, que muitas vezes a família dá essa abertura, né, para ele construir um caminho de que seja da forma mais leve possível, se é que isso é possível, porque falar de morte é um tabu para nós, e a nossa cultura latina ela não está feita a isso, né? Nós não conversamos sobre isso, nós temos uma tendência a entender que falar sobre a morte traz uma energia negativa.
E isso precisa ser desconstruído, né? Porque a morte, ontem mesmo eu comentei, falei isso. É um jogo que, se a gente pensar dessa forma, todo mundo perde. Só muda o momento em que o juiz apita o jogo para cada um, o fim do jogo, né? A única coisa que muda é isso. Mas quanto melhor qualidade eu tiver e quanto mais leveza a família tiver, é melhor. Claro, e aí nós buscamos sempre orientações que permitam que o paciente faça o seu óbito em casa, que ele tenha esse fim de vida em casa, de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade e a condição emocional também da família. Porque muitas vezes esse final de vida, às vezes você trabalha com a família durante um ano, às vezes até mais de um ano, porque a gente está fazendo uma abordagem precoce, né? E a família está bem trabalhada, está bem sensibilizada, mas quando vai chegando assim os últimos dias, aquilo começa a gerar uma angústia. E aí isso não é bom. Então, quando a gente percebe também que a família, apesar de todo o trabalho, apesar de ter entendido, ela acaba no momento ali real, né, tendo mais dificuldade de deixar esse paciente em casa e precisa levar para o hospital, a gente também entende isso e faz essa análise do tempo que ficou no hospital, se ele foi no momento certo, se precisou fazer algum outro tipo de intervenção. O objetivo principal, eu vou repetir sempre isso, né? O objetivo principal é evitar uma obstinação terapêutica em algo que nós sabemos que não vai trazer uma qualidade e conforto para ele. Então, existem inúmeros relatos de pacientes que já passaram por momentos diversos em UTI, que falam do barulho, que falam de coisas que eles lembram que não foram boas, foi importante para o tratamento. Mas, em alguns casos, essa experiência não vai mudar o curso da doença, né? Então, é por isso que o cuidados paliativos ele é tão importante. E ele busca, então, esse apoio para verificar quando é uma obstinação infundada, digamos, nas evidências científicas. Sim, sim, sim. Então, todo o protocolo que a equipe segue são protocolos já da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, né? Então, isso está bem preconizado, mundialmente conhecido, o protocolo, né? De manejo, eu cito sempre o manejo da dor, porque esse é uma situação que gera muita angústia. Ninguém quer passar dor, né? E ninguém quer pensar na possibilidade de ter um ente querido em que você não pode mais fazer aquele tratamento, aquele ciclo, por exemplo, de quimioterapia, porque já não vai trazer o resultado esperado, mas ele vai continuar tendo dor. Cuidados paliativos não é dizer que você não vai fazer nenhum tipo de medicação ou de que você não vai fazer nada. Não, você vai trazer alívio para o paciente, né? E os relatos que nós temos, eles são muito fortes nesse sentido. Depois que acontece o óbito, que a gente tem todo um trabalho pós também com a família, pós-luto, faz um acompanhamento, os relatos que nós temos das famílias são muito interessantes. E eles reforçam esse trabalho, eles motivam que a equipe vá buscar se especializar cada vez mais para fazer um trabalho de qualidade, né? Porque realmente, quando você percebe que a família internalizou aquilo, conseguiu vencer aquela fase mais difícil e conseguiu viver o luto dentro do período que estava proposto, vamos dizer assim, o feedback é muito positivo. Claro que tem uma carga emocional muito forte, a equipe precisa se cuidar também, porque é um envolvimento grande, um vínculo grande que nós formamos com familiares e com o próprio paciente, mas os relatos reforçam que o trabalho está sendo de qualidade e de excelência. Então, a gente conversou aqui um pouquinho o que o profissional precisa ter nesses momentos. Então, a sensibilidade, a calma para abordar cada coisa em seu tempo, com a família, com o paciente, o autocuidado. O que mais você citaria que... e a especialização também constante. Sim, importante. E o que mais você citaria, assim, que é importante para um profissional que está ali, tanto na equipe de cuidados paliativos, quanto na equipe que está acompanhando alguém com uma doença grave? Uhum. Como que isso funciona? Eu acho que principalmente a pessoa precisa querer trabalhar com isso, porque não porque ela muda a forma de entendimento, né? Então ela passa a entender que o desfecho adequado, o desfecho positivo é justamente você ter uma condução até o fim de vida da forma mais tranquila possível, atendendo às necessidades do paciente, oferecendo para ele o conforto que ele merece, né? Que todos nós merecemos no nosso fim de vida. Então, esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes a gente acaba tendo um olhar assim, muito abstrato em relação a cuidados paliativos e acha que é bonito, vou usar essa palavra, só que na prática ele exige muito. Então, você precisa realmente gostar daquilo e entender que o fim de vida não é uma derrota, muito pelo contrário.
Dentro do grupo, precisa ter momentos de reflexão. Então, parar, um cuidar do outro, né? Ficar atento aos sinais, momentos assim de descanso, tem que ser realmente de descanso para ele, que é o momento que a própria legislação prevê para todos os trabalhadores, mas nós já tivemos trabalhos voltados, da mesma maneira como eu comentei lá, do cuidando do cuidador, a gente já teve trabalhos parecidos para a equipe de cuidados paliativos. No momento dela, entender que em alguns momentos muitos colaboradores podem precisar de um acompanhamento, que ele vai decidir o momento que ele vai buscar para fazer terapia, para ter um acompanhamento, pela característica do trabalho. Profissionais de saúde, nós sabemos que são os profissionais que estão mais sensíveis a burnout e a outros tipos de ansiedade, estresse, né? Pela condição mesmo do trabalho no dia a dia. Então, esse olhar mais atento, é a equipe que está ali no dia a dia que consegue perceber com maior clareza, né, quando um colega está com um pouco mais de sobrecarga. Então, e também a comunicação. A comunicação é o nosso desafio da humanidade. A comunicação precisa ser muito assertiva. Ela pode ser simples, objetiva, sem jargões, sem muitos discursos científicos, mas ela precisa ser assertiva, tanto com a família quanto entre a equipe, né? Especificamente falando da Unimed Federação, já é uma empresa que tem um olhar muito forte de acolhimento para o colaborador. Todas as áreas são assim, é uma característica da empresa, então isso só vem a reforçar o trabalho da equipe, né? Em momentos que a gente tem que ter de descompressão mesmo ali, porque a condução é delicada, é um grupo complexo, mas, de um modo geral, a equipe se cuida, né? Claro que a parte da gestão ali tem que ficar muito atenta, a coordenação também, principalmente dando abertura para que eles tenham esse canal de comunicação, de contar que às vezes está mais sobrecarregado. Isso é importante, né? De um modo geral, está sendo muito discutida essa questão de saúde mental entre os trabalhadores. Então, a empresa precisa ter esse olhar, a gestão precisa ter esse olhar. A porta tem que estar aberta, sempre, né? O canal de comunicação com o gestor ali, com o gerente ou com o coordenador. E também o gestor e o coordenador demonstrar que também tem as suas fragilidades nesse sentido, para que as pessoas não se sintam inibidas de contar que elas estão passando por um momento mais delicado ou que elas sofreram um pouco mais com aquele óbito daquele paciente. Que nós temos pacientes que estão conosco há mais de 1 ano, 2 anos. Temos crianças em cuidados paliativos, não é só adulto. Então, isso tem um peso emocional importante. Sim, que deve ser considerado. Né? Tem um vínculo, né? E esse vínculo a gente percebe muito com as famílias mesmo, com os relatos das famílias, os retornos positivos que eles nos dão. Muitas vezes a família também espera alguma coisa que muitas vezes não pode acontecer, e isso vai gerando toda uma complexidade na relação, né? Esse cuidado é muito importante com a equipe e a gente fica muito atento a isso. Também você falou um pouquinho sobre como, por exemplo, o alívio ou a prevenção, né, do sofrimento faz parte dos cuidados paliativos, no âmbito ali de você evitar um tratamento desnecessário, que isso ia causar sofrimento, não ia ter resultados positivos, ou você reduzir a dor, prevenir e reduzir a dor. Mas os cuidados paliativos também atuam fora do âmbito físico, né? Também considera mental, espiritual. Como que funciona geralmente esses cuidados, essas necessidades? Na nossa prática, como nós somos uma equipe interconsultora, o que é possível perceber é importante conhecer a dinâmica familiar, para entender o que é mais importante para aquele paciente, né? Cada um de nós tem uma necessidade. E quando nós nos deparamos com a finitude e entendemos que as coisas podem mudar um pouquinho daquilo que... Você não estava pensando naquilo, todo mundo sabe que o jogo vai acabar em algum momento, né? Mas você não sabe em que momento isso vai acontecer e nós não sabemos se estamos ou não preparados para isso. Então, cada dinâmica familiar nos mostra o que é mais necessário. O que nós fizemos há algum tempo já dentro da equipe que surtiu um efeito muito positivo? O acolhimento da família, ele não é feito exclusivamente pelo médico ou pelo enfermeiro. Toda a equipe faz acolhimento de acordo com o que é identificado de necessidade, porque às vezes o que é mais necessário para aquela família é uma organização que envolve, por exemplo, o serviço social.
né? Ele precisa organizar questões de documento, ele precisa registrar as diretrizes antecipadas dele, ele quer registrar uma questão no cartório, resolver uma pendência jurídica. Então, tem essa questão, né? Ou, às vezes, ele não tem um acesso para um determinado serviço e o serviço social pode facilitar. Muitas vezes ele não está aqui no Curitiba e região metropolitana, nós precisamos conversar com outro serviço social de prefeitura e etc. Isso acontece. Outras vezes a dinâmica familiar nos mostra que existe alguma situação familiar que precisa ser resolvida e aí entra o olhar do psicólogo para trabalhar não só com o paciente, mas com a família, como eu disse, né? Mencionei aqui uma questão de crianças pequenas, quer dizer, como é que é esse fim de vida para a criança, conta ou não conta que a mãe está doente e que a doença é grave, visita ou não visita a mãe no fim de vida, questões que nós nem imaginamos que elas possam existir, porque no dia a dia a rotina nos afasta um pouco dessa reflexão, mas que para quem está vivendo aquele momento isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo que não é da federação, mas que a leitura de cuidados paliativos nos ajuda muito nisso, né? Muitas vezes tem assim, você pode pegar uma pessoa que não tem família, a gente está falando bastante de família, mas tem pessoas que não têm família, né? E que elas têm, na verdade, animais de estimação. E ela sabe que ela tem uma doença grave, ela sabe que ela está indo para o fim de vida dela e ela tem uma preocupação com quem ela vai deixar os animais. O cachorro, o gato que acompanhou a vida inteira, né? Isso é muito mais forte do que a gente possa imaginar. Então, a depender da dificuldade que se tem, do grau de entendimento em relação ao que vai acontecer dali para frente e o vínculo que ela forma com a equipe, é que vai ser determinado qual é o âmbito da vida dela que a gente precisa cuidar primeiro. Se é uma questão só do tratamento, se é uma questão que envolve organização de documentos, que é uma questão que ela quer contar para um psicólogo. E também esse acolhimento multidisciplinar vai nos mostrando com qual profissional eles formam um vínculo melhor. Por mais que toda a equipe, e aí eu estou falando bem especificamente da nossa equipe ali, né? Porque eu não sou a especialista no cuidados paliativos, estou só aqui como porta-voz. A equipe, de um modo geral, é muito cordial e delicada na abordagem, né? Até conosco eles são assim. Mas o paciente ou a família, a depender do que está sendo tratado ali, ele forma um vínculo com um deles. E aí isso é muito subjetivo, né? É quem naquele momento consegue transmitir as informações com mais segurança, que permite que ele realmente confie no trabalho que está sendo realizado. Então, aí pegam todos os campos, saúde mental, o esforço físico, né? Como eu comentei, quer dizer, você imagine um cuidador, que muitas vezes é alguém da família, mas às vezes não é, que é, por exemplo, aquela filha que não casou, que mora com o pai, e que é ela que está sobrecarregada com todo o cuidado, porque os outros todos têm a sua dinâmica e eles não podem parar a sua dinâmica e entendem que porque aquela filha não tem essa parte da vida dela preenchida com casamento e com filhos, ela pode dedicar mais tempo no cuidado. Isso é muito sério, né? Sobrecarrega muito, né? Muito, em todos os sentidos, né? Que não é só, e a parte física também. Então, a depender do que é percebido, aí a equipe é que tem a expertise e a sensibilidade para identificar, é que vai direcionar o melhor profissional e que ela faz mais vínculo para ir até o final, né? O nosso capelão tem feito um trabalho assim, inigualável, vou dizer, porque quando a família dá abertura, ele normalmente tem trazido assim questões, quais são os pontos que você mais gosta, né, da sua, vou falar eu paciente, então ele vai perguntar para mim quais são os pontos eu paciente que eu mais gosto, que eu mais sinto falta, o que eu quero resolver, né, e com a família da mesma forma. Entender que cuidados paliativos não é uma coisa lúdica, não é uma coisa romantizada, né, não, ele tem técnica, ele tem ferramentas científicas, e com esse apoio todo científico e de muito estudo é que você consegue direcionar o paciente da melhor forma possível, estabelecendo um bom canal de comunicação e organizando o fim de vida. Vamos colocar assim, a gente acaba entendendo dessa forma, ajudando a organizar esse fim de vida sem que o sistema de saúde, com todas as suas nuances de cura, de obstinação terapêutica, se valha naquele momento daquela fragilidade. Eu acho que principalmente esse olhar, assim, né?
Então, falando num cenário mais nacional, em dezembro de 2023, o projeto de lei 2460 de 2022, né, que cria o Programa Nacional de Cuidados Continuados, foi aprovado. O que isso muda no cenário de saúde? O que isso muda para o trabalho da federação que vocês estão desenvolvendo, por exemplo? Hoje, para a federação, ele não tem um impacto direto, exceto pela questão de que o projeto de lei, que na realidade, como você comentou, ele foi desenvolvido em 2022 e foi aprovado agora no final do ano e ainda precisa de algumas aprovações do Senado, ele vai nos permitir ter mais serviços de cuidados paliativos, num primeiro momento, especialmente facilitando o acesso no Sistema Único de Saúde, que é o que a lei traz muito forte, né? Um olhar voltado para isso, quer dizer, você ter equipes especializadas em cuidados paliativos. Eu entendo que, principalmente, abrir o acesso, ampliar o acesso para todos. Todo mundo precisa ter esta oportunidade de, em algum momento do seu tratamento, ou estando elegível para isso, ele ter uma equipe que possa dar esse direcionamento. Hoje, na federação, a lei não tem um impacto direto, né? Não há nada que a gente precise mudar no curso do trabalho por conta da lei, mas ela traz de uma forma mais científica a necessidade de quantos serviços de cuidados paliativos eu tenho que ter por um número X de habitantes. Hoje, no Brasil, nós temos em torno aí de 119 serviços mapeados, mas a gente precisaria ter mais de 1.000. Não só isso, né? A gente tem, assim, uma série de doenças, e hoje tem sido falado muito também, essa parte toda das doenças raras e tal. Existem doenças que, sabidamente, elas ameaçam o prolongamento da vida. Então, era necessário que tivesse esse olhar legislativo, porém, é o que a gente já conhece do nosso cenário brasileiro. Não adianta ter a legislação e não estar previsto, isso é um ponto falho da lei, de não trazer de onde virá o recurso para que essas equipes possam trabalhar, porque exige, como nós falamos desde o começo, equipes especializadas. Sim. Não só especializadas do ponto de vista de fazer uma pós-graduação, enfim, mas de ter um compartilhamento com outros serviços que já são mais robustos, que têm um olhar há mais tempo, né? Então, o Brasil tem ainda algumas coisas para aprender. Nós temos um número muito baixo ainda de serviços especializados em cuidados paliativos, além do enfrentamento que nós temos que ter, porque a cultura é da cura, é voltado para a doença. E não é a Ariane que está falando isso, né? Mas é o que acontece na prática, e nós precisamos mudar o olhar. Na hora de mudar o olhar, ele exige estudo, ele exige técnica para desmistificar os cuidados paliativos, para entender que eu não vou mais olhar só a doença, em que momento que nós vamos fazer tal coisa. Então, é claro que o fato de termos uma legislação é extremamente válido, importantíssimo. Recomendo que todos possam buscar lá no YouTube o pronunciamento da doutora Ana Cláudia Quintana que ela fez no Congresso em relação a esta lei. Acho que é bem importante que todo mundo, pelo menos para trazer uma reflexão. Porque eu, por exemplo, conheço vários, né, o nosso dia a dia é com profissionais de saúde. Eu sou, assim, uma defensora do cuidados paliativos porque acabei caindo nessa leitura e buscando entender um pouco melhor, e conheci pessoas muito especializadas, de uma competência inigualável nessa área, que me ensinam muito e me ensinam diariamente. A nossa equipe é assim também. Então, gosto muito de estudar isso e sou curiosa para entender. E eu tenho pessoas próximas, muito próximas da saúde, além dos que trabalham comigo diariamente, e falar em cuidados paliativos, o pânico que gera assusta, né? é impressionante, o pânico que gera, assim, profissionais, enfermeiros, médicos. Muitas vezes você vê situações que a pessoa quer buscar na justiça a continuidade de um tratamento que sabidamente não vai ajudá-la em mudar o curso da história da doença, talvez traga mais sofrimento. Todos nós sabemos o impacto que tem uma quimioterapia, uma radioterapia, enfim. E preciso fazer tudo que está ao meu alcance. O que é fazer tudo que está ao alcance?
Às vezes é aceitar, né? Que pode ser a melhor. E tratar aquilo que mais está evidente, os sinais e sintomas. Por exemplo, uma dor, um desconforto físico, Eu ou acho que que nem a a gente dor falou. é um dos pontos, né, principais, volto a dizer, porque é algo que é a pessoa que está sentindo. Quem está ao lado não consegue absorver isso. Por mais que ela tenha as expressões, existe uma escala de dor, você consegue perceber quando o paciente, quando ele não tem, quando ele não consegue se comunicar, você consegue perceber por outros sinais que ele está tendo dor. Todos nós sabemos que dor não é bom sentir, né? Em qualquer fase da vida, nós ativos, indo para academia, qualquer dor, se tem uma dor na academia, isso não é bom sentir. Estou falando mais da dor, mas os protocolos trazem ali uma série de manejos de como é melhor você fazer um atendimento para uma pessoa que está sendo atendida nessa modalidade, com esta equipe, né? Volto a dizer, eu não sou especialista nisso, mas é importante esse olhar, chamar atenção para isso. A gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa buscar mais informações, informações de qualidade, né? Ouvir profissionais que estão nesta luta diariamente, para poder fazer a reflexão e buscar sempre um contraponto, porque o contraponto traz equilíbrio para nós. Então, não é que todo mundo vai sair em defesa de algo sem embasamento. Não, vamos escutar o que os especialistas falam para começar a direcionar com uma forma mais equilibrada. Não é uma questão, como eu volto a dizer, não é uma questão só lúdica, né? Aliás, ela não é nada lúdica. Ela é muito séria, ela precisa de ciência, ela precisa de pessoas especializadas, mas nós precisamos voltar o nosso olhar para a pessoa, não para a doença. O que só isso já diz muita coisa. E para quem quer ampliar os conhecimentos sobre isso, realmente ampliar essa conversa, o que você recomendaria em questão de livro, filme, curso, o que você achar que pode te ajudar? Eu vou citar aqui o primeiro livro que eu li, né, sobre cuidados paliativos, que foi indicado até por na época um colega de trabalho médico que estava vivendo uma situação familiar que exigia um pouco mais de conhecimento, que chama Mortais, é o nome do livro. O autor é Atul Gawande. Ele é um médico indiano que mora nos Estados Unidos já há muitos anos. E esse livro despertou muito interesse, mudou muita coisa no meu modo de ver, né? Na época, eu contar um pouquinho assim, na época eu trabalhava com auditoria e regulação, e nós tínhamos na equipe um sofrimento muito grande para fazer negativas de tratamentos de quimioterapia. Por conta do rol da ANS, isso faz bastante tempo já, isso foi lá em 2016, 2017. E esse livro, quando ele veio, por um médico que trabalhava conosco ali, ele chamou muito a nossa atenção para um outro olhar. Como é que eu enxergo isso, né? Como é que eu enxergo o tratamento? Como é que eu enxergo o cuidado? De uma forma muito simples. A leitura é muito tranquila, né? Não tem termos técnicos, ela é muito tranquila de ler. Tanto que depois disso, a gente fez um trabalho na época, não foi na equipe da federação, com as pessoas que trabalhavam com isso. Todo mundo da equipe leu esse livro e a gente teve depois um momento de compartilhamento, porque foi muito interessante, né? Então, esse é um livro que eu recomendo. Além, assim, existem vários vídeos no YouTube, médicos especializados, né? Aqui em Curitiba nós temos uma paliativista muito conhecida, a doutora Úrsula Guirro, que é percursora aqui no Paraná. Ela tem uma série de livros e colaboradora também de outros livros. Acho que vale a pena buscar essas informações também no YouTube e tal. Tem TED Talk da Ana Cláudia Quintana. Claro que cada uma tem uma forma de abordagem, né? Mas é importante esse tipo de assunto para mudar a forma como nós entendemos os cuidados paliativos. Tem um outro livro que eu recomendo que é muito bom, que chama Precisamos Falar sobre a Morte, que é uma médica também britânica chamada Catherine Mannix, e é um livro muito bom. Ela traz casos que ela viveu, como são as abordagens, traz essas dificuldades que nós comentamos aqui. Ela é uma médica de família que tem um trabalho com cuidados paliativos, então eu recomendo essas duas leituras para quem tem interesse. Não precisa ser profissional da saúde, eu acho que isso é importante mencionar, senão a gente pensa assim, esses livros são para profissionais de saúde. São, sim, mas não somente, né?
Existem livros da Ana Cláudia Quintana, que todos conhecem, são mais famosos, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Para a Vida Toda Valer a Pena. São livros simples também, muito sensíveis, com histórias muito sensíveis, que provocam muita reflexão. Então, acho que vale a pena. Existe um documentário que eu ainda não sei se está disponível na Netflix, mas que foi um documentário que também usei já em trabalho com equipe, que chama A Partida Final. Ele, inclusive, foi aí mencionado no Oscar em algum ano que eu não me lembro, que é um documentário bem interessante, que vale a pena. E tem uma série coreana que ela não trata do cuidados paliativos especificamente, mas ela aborda como um pano de fundo assim, algumas nuances que eu entendo que vale a pena assistir, porque ele é um seriado gostoso de ver e tal, né? Os coreanos são muito cordiais nos seus seriados, não tem cenas mais que tiram o nosso foco do assunto principal, e que chama Chocolate. É um seriado muito gostoso de assistir. Ele aborda muito sutilmente essa questão do cuidados paliativos e mostra algumas situações assim, porque se passa num ambiente em que tem pessoas em cuidados paliativos, né, numa instituição em que as pessoas estão em cuidados paliativos. Então, ele traz algumas reflexões que eu acho interessante, embora o foco principal não seja esse, é um romance, mas acho que vale a pena. E buscar informações. Hoje em dia a gente tem vários canais, né? A doutora Luciana Dadalto, que é uma advogada muito ativa em relação a cuidados paliativos, tem muitos escritos importantes sobre esse trabalho. Ela é muito competente na forma de escrever e de falar. Eu recomendo que as pessoas assistam, leiam, porque ela é bem provocativa também. Às vezes a gente até se assusta um pouco, mas é porque nós não estamos acostumados. O assunto ele é delicado, mas ele exige um pouco mais de dedicação da nossa parte para poder entender. Sim. Porque, invariavelmente, a gente pode se deparar com esse assunto em algum momento da nossa vida ou com alguém que está conosco, né? E quanto mais informações nós tivermos, mais vai desmistificando esses tabus, essas teorias e tal, e trazendo o olhar para onde precisa, trazendo o cuidado para onde ele precisa realmente, né? As pessoas precisam ter dignidade ao morrer. Eu acho que esse é o principal também. Então, recomendo aí essas leituras e esses seriados. Perfeito. Então, essas referências citadas pela Ariane vão estar todas disponíveis no post no nosso site da Revista Ampla, que é revistaampla.com.br, e também outras informações importantes que a gente conversou aqui. Para mais conteúdo sobre saúde como esse, você pode acessar o site da Revista Ampla, que o link vai estar na descrição. Também pode seguir a gente na plataforma que você estiver assistindo ou escutando. E esse foi o PodMed. Eu sou a Nathalie Vans Betoni e esse podcast é produzido pela Revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Obrigada pela companhia e até a próxima.